Olá, amigos do canal Birajoca, tudo bem com vocês? Eu estou de volta. O último vídeo que eu gravei foi a história do bairro da Penha. Ainda não saindo dessa região da Zona Leste, vou falar de uma pessoa que foi muito importante para nós, para o desenvolvimento da cidade de São Paulo, dos bairros da Zona Leste, de um sertanista, de uma pessoa que estudou no pátio do colégio, ainda, né, nos séculos passados, e quando o pátio do colégio ainda era o principal colégio de São Paulo. Então, vamos lá? Eu vou falar hoje de Amador Bueno da Veiga. O Amador Bueno da Veiga, ele nasceu em São Paulo, claro, em meados do século XVII. Ele estudou no pátio do colégio e era, né, puramente jesuíta. Foi fundado por padres jesuítas e ele foi um grande sertanista. E para quem não sabe o que é sertanista, vou colocar aqui do lado, tá escrito aqui. E aí, como sertanista, Amador Bueno da Veiga, ele andou por muitos lugares, né? Ele explorava muitos lugares. E um dos lugares que ele andou foi Ouro Preto, Minas Gerais. Então, lá na região de Ouro Preto, ele extraiu de uma vez só muitas arrobas de ouro, minério de ouro. Então, e era difícil, porque as pessoas que garimpavam, era difícil achar ouro, na verdade. Eles achavam, mas eram umas coisinhas pequenas, né? Uns pozinhos. De vez em quando achava-se uma pedra, ou pedregulhos, né? Aquelas pedrinhas bem pequenininhas. Mas era difícil mesmo extrair em grande quantidade. E Amador Bueno da Veiga extraiu numa grande quantidade de ouro, lá na região de Ouro Preto. Eu mesmo fui visitar uma vez com a minha família, fui visitar Mariana. Tem uma cidade lá que era a cidade que passava um rio no meio. Então a cidade era dividida em dois. Eram dois morros. E o rio passava nesse meio dos dois morros. Então, o Amador Bueno da Veiga, ele explorava naquela região e ele extraiu, né? Ele extraiu nessa época muitas arrobas. Vocês sabem que uma arroba são 15 quilos. Então, muitas arrobas são muitos quilos, né? E ele ficou muito rico. Depois, ele veio para São Paulo. Ele foi um dos grandes propulsores da economia de São Paulo, né? E da Penha, principalmente. Em 23 de setembro de 1704, Amador Bueno da Veiga, ele propôs abrir um novo caminho para as Minas Gerais. E porque não tinha, na época, só tinha a Dutra, a rodovia Dutra. E ele quis abrir um novo caminho. Ele achava que tinha uma trilha, né? E que todo mundo passava por ali e ia embora para as cidades vizinhas e tal. E conhecedor que ele tinha das regiões, por viajar tanto, né? Então ele propôs ao Rio de Janeiro, que era a capital na época, né? Tudo que tinha que se fazer tinha que reportar ao Rio de Janeiro. E então ele pediu autorização para o Rio de Janeiro para abrir um novo caminho para Minas Gerais. E ele propôs isso, que hoje esse caminho chama-se Fernão Dias, mas na época não era ainda uma estrada, era só um caminho, era uma estradinha de terra que ia até Minas Gerais. Ali passavam carroças, passavam viajantes, né? Porque para ir para Minas Gerais naquela época, provavelmente tinha que ir pela Dutra,
dá uma volta tremenda na Serra da Mantiqueira, né? Porque a Serra da Mantiqueira fica ali, a Minas Gerais fica ali logo depois, né, da Serra da Mantiqueira. E ali não, né? Porque é bem longe. E então devia dar uma volta tremenda ou desbravar as matas, né? Com o perigo de cobras, animais, índios e tudo mais. E aí, então, o Amador Bueno da Veiga propôs abrir esse caminho. Olha só, o Amador Bueno da Veiga, ele foi tão influente em São Paulo que ele participou da Guerra dos Emboabas. Para quem não conhece, para quem não sabe, a Guerra dos Emboabas era uma guerra que determinava quem explorava as Minas Gerais, né? Quem explorava ouro nas Minas Gerais. Opa, de novo, Amador Bueno da Veiga envolvido com ouro, né? Então, olha lá, ele se meteu, ele participou dessa Guerra dos Emboabas. E então ele se meteu até nisso, ele participou da Guerra dos Emboabas lá por volta de 1707 e 1709. E ele foi aclamado em praça pública cabo maior dos paulistas. Esse episódio refletiu mais tarde, após o seu falecimento. Claro, né? As pessoas acabam, pelo menos antigamente era assim, a pessoa morria, depois da sua morte ele acabava ficando conhecido, né? Mais conhecido depois da morte, né? E então foi o que aconteceu com o Amador Bueno da Veiga. Ele foi aclamado cabo maior. Então a influência dele nessa guerra foi muito grande. Participou da história de Guarulhos também, deu palpite lá, né? Ele foi dar pitaco lá em Guarulhos também, que ainda não era chamado Guarulhos, né? Eu falei na história de Guarulhos, que era Conceição dos Guarulhos. Ele serviu na capitania. Capitania, né, para quem não sabe, eram as terras herdadas pelos portugueses. Capitania, que capitania eram terras terras particulares que famílias tomavam conta. E aí ele serviu uma das capitanias. Amador Bueno da Veiga serviu a capitania de São Paulo, que era um sistema político para da coroa portuguesa, e que gerenciava os negócios do Brasil. Isso em São Paulo, né? Eram várias capitanias e ele serviu a capitania de São Paulo. Ele se entregou, né, ao devastamento nos sertões dos rios Mogi Guaçu e Rio Pardo. Tudo que ele fazia tinha rio envolvido. Por que será, né? Por que será? Rio, minério. Então. Em cujas margens veio a falecer, né, em novembro de 1719, com 54 anos de idade. Engraçado, né? As pessoas que eu estou contando história aqui, algumas faleceram muito cedo. Celso Garcia Luz, ou Avenida Celso Garcia, né? Como eu já contei a história, ele faleceu com 37 anos, se eu não me engano. Teve outros personagens que eu contei a história aqui que não chegaram aos 70 anos. E o Amador Bueno da Veiga é um deles que faleceu com 54 anos de idade. Amador Bueno da Veiga, ele era um cara, como dizem os baianos, um cara porreta. Que ele se metia em tudo, ele tinha essa volúpia de vencer, né, de explorar. Então, ele acabou morrendo nas margens de um desse rio. A Avenida Amador Bueno da Veiga é uma via muito conhecida em São Paulo. Quem conhece São Paulo, quem conhece a zona leste de São Paulo, conhece a Avenida Amador Bueno da Veiga. E essa avenida, ela já foi um caminho para o Rio de Janeiro. Quem não sabe,
Eu, principalmente, quando eu li isso, eu fiz assim, ó. Ó! Porque a gente conhece Amador Bueno da Veiga, eu, por exemplo, eu conheci Amador Bueno da Veiga até a Avenida São Miguel. Ela sai da Penha, ali próximo ao Shopping da Penha, e vai até a Avenida São Miguel. Quer dizer, vai um pouquinho mais, mas eu conhecia só até a Avenida São Miguel. Ela vai um pouco além, mas não que ia até o Rio de Janeiro. E era uma das únicas estradas que ia até o Rio de Janeiro. Estrada de certo caminho, né? Caminho de terra, onde iam carroças. E tinha a rodovia Presidente Dutra, que na época não se chamava Presidente Dutra, era só um caminho também, uma estradinha de terra, muito longa, porque passava por todas as fazendas de São Paulo até o Rio. E então tinha a rodovia Presidente Dutra, que era a rodovia mais longa, e, e a Amador Bueno da Veiga, que era um caminho, um trecho, né, não é uma trilha, mas era um caminho, é uma estradinha. Não sei se vocês já viram estradinhas de sítio, que a gente vai passando assim. Ô, saudade, que a gente vai olhando para todos os lados, tem plantação, tem aquelas cerquinhas de fazenda, né? E Amador Bueno da Veiga foi uma dessas. E ela ia até o Rio de Janeiro. E adivinha por quê? Né? Se ela tem o nome de Amador Bueno da Veiga hoje, é porque naquela época ele também desbravou essa mata aí e levou esse caminho até o Rio de Janeiro. Né? Eu tenho um grande prazer de contar essas histórias. Tenho muita vontade de repente mudar o assunto, mudar, né, mudar algumas coisas no meu canal, mas cada vez que eu conto a história, eu me apaixono, eu me emociono, porque são histórias muito legais que a gente conta, que a gente vai descobrindo, né, ou principalmente nos lugares que a gente mora. E aí a gente vai passando pelos lugares e a gente vai pensando, né? Caramba, aqui já foi uma estrada. Nossa, aqui passou Celso Garcia Luz, ele que lutou tanto pelos trabalhadores. Ou em Guarulhos, né? A Paulo Facini, a Otávio Braga de Mesquita, que eu já contei as histórias aqui. Dá uma olhadinha aí. De vez em quando eu coloco aqui os quadrinhos no final do vídeo. E dá uma clicada nesses quadrinhos ou acesse o meu canal para ver essas histórias que eu conto com muito prazer, com muita emoção. Tá bom? E é isso. Essa é a história, a breve história de Amador Bueno da Veiga. Claro que não é uma história extensa, né? Uma história profunda, mas é um breve relato de quem foi Amador Bueno da Veiga. A minha próxima história que eu vou contar vai ser não sobre um personagem que virou nome de cidade, nome de bairro ou de rua, mas foi um personagem que deixou sua história também no mundo, né? No Brasil e no mundo, que muitos de nós conhecemos como Eurípides Barçanufo. E essa é a nossa história.